Presente, senhor presidente. Registrado. Deputada Carla Morando. Presente, presidente. Registrado. Deputado Sargento Neri. Presente, presidente. Deputado Edmir Chedi. Presente, excelência. Excelência, presente. Está registrado, deputado Edmir. Solicito à secretaria a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado Neri. Peço a dispensa da leitura da ata. Havendo consenso, está dispensada a leitura e considerada aprovada a ata da última reunião. O objeto da reunião foi a convocação com a finalidade de proceder à discussão e deliberação do relatório final dos trabalhos da CPI, apresentado pelo senhor relator, deputado Sargento Neri, e o relatório em separado dos deputados Paulo Fiorilo e Mônica, da bancada ativista. Antes de avançar com a discussão, eu quero aproveitar para poder convocar outras duas reuniões, às 10 e às 10h30, para a gente, eventualmente, avançar na discussão dos relatórios. Deputado, há um questionamento a respeito do quórum aqui novamente. Se a assessoria da Assembleia puder me responder aqui a esse respeito. Não saiu ninguém, tá? Tem quórum. Tem quórum, presidente. A secretaria reforça a questão do quórum. Quero registrar aqui também a presença do deputado Paulo Fiorilo. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, deputado Paulo. Desculpa, eu não estava na chamada, eu fui atender ali para ver se era meu filho. O senhor já abriu, nós vamos iniciar a discussão, é isso? Ou encaminhamento? Eu abri a reunião, convoquei duas reuniões extraordinárias para as 10 e 10h30, e agora já li o objeto da reunião e passaremos aqui a discussão dos dois relatórios apresentados, um por Vossa Excelência, junto com a deputada Mônica, em separado, e o do deputado Sargento Neri. Ok. Eu vou abrir uma lista de inscrições aqui para... Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, nós, tanto eu como a deputada Mônica, apresentamos um relatório, um voto separado, que pode se tornar um relatório, e tivemos a possibilidade de dialogar com alguns deputados no intuito de, inclusive, recebermos sugestões e propostas. Eu queria sugerir ao senhor que ou nós pudéssemos ouvir aqui, por exemplo, deputados que eu não citei, para saber se é possível avançar numa tentativa de construir um relatório que tivesse a maioria ou que tivesse todos os membros. Se é possível isso, podemos fazer o debate público, podemos discutir aqui, não tem nenhum problema. E aí, quais sugestões dos deputados, se houver acordo, nós podemos incluir no relatório e votar um relatório mais amplo. Caso não haja, a gente avança com o que foi construído até agora, com as sugestões que foram feitas. Então, eu queria deixar essa proposta para o senhor avaliar junto aos membros da CPI. Deputado Paulo, está registrada a proposta da minha parte sem nenhum problema. Eu questiono se os demais colegas concordam com a ideia de tentar chegar num consenso em relação ao tema. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a deputada Janaína Pascoal. Conforme antecipei aqui na reunião fechada que antecedeu essa reunião aberta, eu ontem consegui, heroicamente, ler os relatórios, os subrelatórios, e, salvo o melhor juízo, é impossível haver consenso. Porque o relatório do deputado Neri vai numa linha, o relatório dos deputados Paulo e Mônica vai em linha absolutamente inversa, o relatório do deputado Tiago, o subrelatório, foi, vamos dizer assim, rejeitado pelo deputado Neri,
e foi incorporado pelos deputados Paulo e Mônica. Então, nós temos, na verdade, dois textos, né, completamente díspares. E eu entendo que a CPI, né, haveria de debater os dois textos, cada colega fala, né, da sua percepção sobre os dois textos, e decidir. Então, aqui eu vou tentar emprestar o trabalho de ontem na CPI das quarteirizações. Se vota no relatório de Paulo e Mônica, junto com o Tiago, se vota no relatório de Nery, se abstém, ou se vota no relatório de Paulo, Mônica, Tiago, com restrições, ou se vota no relatório de Nery com restrições. Eu só vejo esses caminhos. Não tem como construir um texto de consenso. Pela ordem, doutora, só para deixar melhor explicado, na verdade eu não rejeitei, eu acatei o relatório do Tiago. Eu só fiz duas pontuações do relatório, né? Uma eu discordei e outra eu só exemplifiquei. Mas eu acatei o relatório como prometido no início da CPI, que eu ia acatar todos os relatórios. Inclusive, incluir ele ao relatório final, o subrelatório. Então, foi acatado. Posso só fazer um esclarecimento? Talvez, quando Vossa Excelência diz acatar, Vossa Excelência esteja se referindo a trazer o texto na forma de apenso. Isso Vossa Excelência efetivamente fez. Ocorre que, no momento ali das conclusões, deputado, Vossa Excelência falou categoricamente que não concordava com as conclusões do colega Tiago, que são no sentido, vamos dizer assim, de fazer acusações, né, muito firmes ao presidente da República, afirmar que houve fake news nas eleições de 2018. Então, assim, Vossa Excelência aceitou o relatório para compor o seu relatório na forma de apenso, mas no que concerne as conclusões, Vossa Excelência rechaçou de maneira bastante clara. Em partes, realmente, aquilo que eu passei fora, um ponto foi contrário, e o outro coloquei de parte exemplificatória, que é a questão do presidente. Realmente, nesses dois itens, em partes, eu fui contrário àquela tese do deputado Tiago. Mas, no restante, que é a questão das empresas, plataformas, por exemplo, eu acatei, né, a tese dele. Então, eu acatei em partes o texto. E por isso que a composição realmente do texto ao relatório foi uma coisa que foi firmada no início da CPI, mas o subrelatório foi acatado em partes. Esse ponto que Vossa Excelência mencionou, a doutora está certa. Agora, quanto às empresas e plataformas, eu concordei com ele e até acrescentei que deveria ter mais cobrança essas empresas, né, para que elas trabalhem melhor nesse sentido. Estou olhando aqui, cara. Pela ordem. Com a palavra, deputada Mônica. Janaína e demais. O que está acontecendo? De fato, a gente tem dois encaminhamentos, eu não vou chamar nem de relatório, porque a nossa ideia no início não era nem ser um relatório, mas no fim está se encaminhando para isso, porque precisa, né? São de fato diferentes, chegam a conclusões diferentes, isso é importante destacar, né? Parte importante do nosso é sobre o conceito, sobre o encaminhamento, que eu acho que é consenso entre todo mundo, que as plataformas precisam ter mais responsabilidade na fiscalização e no acompanhamento da produção de conteúdo, mas a gente diz que a nossa CPI, ela não é de todo conclusiva, para ser justo, né, e ser transparente com as pessoas. A gente não pode entregar um relatório como se a gente tivesse tido acesso e chegar daqui a grandes conclusões, quando essa não é a verdade. O que está acontecendo, Janaína, nesse momento, é que a gente está conhecendo a conclusão dos outros colegas que não estariam dispostos, que não estariam, a princípio, dispostos a escrever um relatório. Por exemplo, acabei de receber aqui colaboração do Chedi, e estou lendo a colaboração do Chedi,
para ver se a gente chegou à mesma conclusão e se a gente pode chegar ao mesmo texto, porque senão vão ser vários textos diferentes. Tiago, exatamente, o Tiago também, a mesma coisa, tem um relatório dele que a gente estava analisando para ver quais são as conclusões que ele chegou, para ver se a gente consegue chegar num texto de mediação. Eu não acho que vai ser de consenso. De fato, é diferente a conclusão que a gente chega e que o Nery chega. O que está acontecendo aqui é que nós estamos vendo como pensam o Tiago, como pensam o Chedi, para ver se a gente consegue fechar um único texto nessa nossa conclusão de que a CPI foi inconclusa, né? Que a gente não pode chegar de fato e dizer para as pessoas que a gente tem aqui grandes colaborações e que é definitivo o que a gente conseguiu de conjunto trabalhar aqui. Entende? Eu acho que é meio por isso que o deputado Paulo está pedindo para a gente ter outra sessão, para a gente conseguir fechar essa nossa proposta de texto. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado. Não, eu entendo perfeitamente, deputada Mônica. O que eu tenho ponderado é o seguinte, essa reunião foi convocada na semana passada. Eu não consigo ver sentido em abrir a reunião e dizer, olha, vamos fechar e fazer a reunião às 14h, sendo que 14h30 tem plenário, 15h tem reunião com o governador. Então, assim, ontem eu fiz um esforço e li todos os relatórios que estavam disponíveis. As colaborações do deputado Chedi chegaram agora. Eu não sei quantas páginas tem, mas o colega Chedi, uma página. O colega Chedi está conosco. Ele é um homem de elevada capacidade. Ele pode dizer aqui verbalmente quais são essas colaborações, ou, se Vossa Excelência puder ler em público aqui essa uma página, para que nós façamos o debate e tentemos finalizar o trabalho na data e no período que foi convocado há uma semana. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Eu não vejo sentido em paralisar os trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Paulo Fiorino. Senhor presidente, a política sempre é o instrumento de diálogo, negociação, avanço, recuo e, se possível, a construção de um amplo consenso. Eu me dispus a esse movimento, disse isso antes de iniciarmos a sessão, discordando da deputada Janaína com uma visão mais do debate, da discussão, entendendo que talvez fosse possível avançar. Eu disse aqui, vou repetir agora, com a sessão ao vivo, que dialoguei com a deputada Carla, falei com o deputado Sargento Nery, e que tanto o relatório apresentado pela deputada Mônica e por mim estava muito aberto a esse diálogo. E disse ao deputado Sargento Nery que nós tínhamos divergência, achava até que ele fez um relatório interessante, mas não tínhamos divergência, como já disse aqui a deputada Janaína. E dialoguei com o deputado Chedi, e as sugestões da deputada Carla, as sugestões do Tiago, aliás, a gente está incorporando o subrelatório na sua íntegra, diferente do que fez o relator Sargento Nery, com todo respeito. E as propostas apresentadas pelo deputado Chedi são propostas da mesma linha da deputada Carla. Portanto, eu queria dizer aqui que as propostas da deputada Carla, do deputado Chedi e do Tiago, como subrelator, eu estou, se houver acordo com a deputada Mônica, incorporando ao relatório. Então, eu queria dizer para o senhor que é possível que a gente vote o relatório agora, se quiser. Eu mando o texto já alterado, para que todo mundo tenha ciência, e a gente vote os dois relatórios. Pela ordem, presidente. Compreendi. Eu vou passar a palavra à deputada Janaína, então, e compreendo que o deputado Paulo Fiorino terá aí alguns minutos para poder encaminhar o seu novo relatório, acatando as 3 sugestões, correto, deputado Paulo? Acatando a sugestão da deputada Carla, do deputado Chedi e o subrelatório do Tiago, que ele já tinha produzido e encaminhado, a gente incorpora. Eu estou pedindo para a assessoria só fazer os ajustes e disponibilizo no grupo da CPI. Deputado Paulo, passa a palavra à deputada Janaína Pascoal. Eu posso pedir, na medida em que eu li o subrelatório do colega Tiago,
e estou recebendo a informação neste momento das colaborações da deputada Carla e do deputado Chedi, eu peço, seja ao deputado Paulo, que está compilando tudo aí, seja aos próprios colegas que fizeram as colaborações, que exponham aqui, afinal, que colaborações são essas, entendeu? O que, afinal, os colegas estão sugerindo? Posso, pela ordem, senhor presidente? Com a palavra, deputado. Não, o que nós poderemos fazer? Enquanto a gente altera o relatório, as sugestões da deputada Carla já foram incorporadas, do Thiago é o relatório já lido. E as sugestões que foram apresentadas pelo deputado Chedi, como eu disse, são muito próximas e parecidas com a deputada Carla. O que eu queria sugerir, deputada Janaína? Eu posso até fazer o relato, mas eles poderiam fazer com muito mais propriedade do que eu. Já pedi para a assessoria incorporar, eu mando para a assessoria, para a comissão, para que vocês possam dar uma lida, e aí já votamos. O que foi sugerido foram alterações no item 1 e 2. No item 1, as sugestões feitas tanto pela deputada Carla como pelo deputado Chedi, no sentido de mudar a ideia de que restou inconclusivo, que a gente concorda. Melhoramos, portanto, essa questão, que é de teorizar sobre fake news. E o item 2, que falava sobre as plataformas, que também nós temos acordo, inclusive a deputada Carla sugeriu que se propõe um compliance, para que haja um controle maior e que essas plataformas possam, de fato, serem responsabilizadas, o que também foi incorporado, que é uma proposta, inclusive, do deputado Thiago, que o deputado Chedi sugeriu que se incorporasse. Então, essas foram as incorporações. O deputado Chedi, se me permitir, vai propor depois que se anexe o relatório produzido pela CPI de amparo. Eu disse a ele que não dá para a gente colocar no relatório, porque nós não debatemos aqui, em que pese eu e ele conheçamos o conteúdo, mas não acho que é justo que não houve o debate na CPI, pode deixar como uma sugestão depois de votar, para ter como um elemento a mais no final dos trabalhos. Essas são as sugestões que foram acatadas, e que eu estou pedindo para que mude o relatório. No caso das sugestões da Carla, a gente já tinha mudado, agora vamos pegar as contribuições do Chedi, fazer só o ajuste e eu já mando para a comissão. Portanto, queria sugerir, se o deputado Caio concordasse, os outros membros, a gente pudesse suspender por uns 15 minutos, o tempo suficiente para que a gente mande, o pessoal dê uma olhada e a gente possa voltar para votar. Sem problema, deputado Paulo Fiorilo. Em havendo acordo, eu vou pedir, então, a suspensão dos trabalhos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado Sargento Nery. Eu só peço que o que for incluído seja destacado em amarelo, para que realmente nós tenhamos a noção do que foi alterado no relatório do Paulo, né? E eu concordo com a doutora Janaína, acho que nós temos que fazer esse debate aberto, tá? E as questões de ser incluída ao relatório da CPI, seja do Paulo ou no meu, que seja votado pela maioria, tá? Qualquer outro documento ou qualquer outro tipo de questões aí, para que a gente possa deliberar pela maioria. Ok, peço ao deputado Paulo Fiorilo que acate a sugestão do deputado Nery aí, destacando a nova redação. Dessa forma, então, eu vou suspender os trabalhos por 15 minutos e a gente retoma já com o relatório do deputado Paulo Fiorilo, e se o deputado Nery também for fazer as alterações, já apresentado no nosso grupo de WhatsApp aqui. Está suspenso os trabalhos por 15 minutos.